No dia 31 de outubro de 1517, que o monge agostiniano Martinho Lutero, depois de consultar as escrituras e diante de uma grande dificuldade que ele vivia, entende, percebe a necessidade de reformar a igreja. E ele afixa as 95 teses da fé nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e a partir daquele dia, se inicia, nós contamos dessa data, a reforma protestante do século XVI, reforma da qual nós somos resultado, surgem as igrejas a partir deste movimento, as igrejas luteranas, anglicanas, presbiterianas, e por aí congregacional, metodista, e depois igrejas batistas, depois vem o movimento pentecostal, Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, e hoje os movimentos neopentecostais. Nós temos hoje sem número de igrejas evangélicas. Quando pensamos nesse tema, ressurgência, nós vamos lembrar do que nós falamos na semana passada. O que significa a ressurgência? É um fenômeno oceanográfico que consiste na subida de águas profundas, rica em nutrientes, para regiões menos profundas do oceano. É um fenômeno oceanográfico, um fenômeno natural, que é extremamente importante para a manutenção da vida nos oceanos. E para a gente entender como isso acontece, essa renovação dos nutrientes no oceano, a forma mais espetacular de ressurgência ocorre quando ventos persistentes deslocam a água superficial, provocando uma ascensão de águas profundas. O vento que sopra de maneira incessante e ali ele desloca essas águas superficiais, e o deslocamento dessas águas superficiais gera a subida de águas mais profundas, e estas águas são águas que trazem nutrientes para as partes mais superficiais do mar. Quais são os resultados desse fenômeno? Os nutrientes existentes nessas águas profundas promove o desenvolvimento do fitoplâncton, bonita palavra, que constitui a base da cadeia alimentar do oceano. Quais são os paralelos que nós fazemos entre esse movimento natural, ressurgência, e a nosso tema, a reforma protestante, que acontece no século XVI, num período em que a igreja está extremamente corrompida, num tempo em que Martinho Lutero se levanta, sobretudo, para combater as indulgências, que era uma prática da igreja para adquirir dinheiro, ou seja, a igreja instituía algumas pessoas para venderem o perdão de pecados passados, pecados futuros, até mesmo perdão de antepassados já mortos, que supostamente estavam ainda no purgatório. Quais são os paralelos? O que hoje nós conhecemos como fé cristã no Brasil, irmãos, tem se caracterizado pela perigosa superficialidade. Se na época de Martinho Lutero, de Zwinglio, de Calvino, a fé era uma fé superficial, uma fé que oprimia as pessoas, porque a igreja se colocava como detentora do perdão de Deus e por isso cobrava para então doar o perdão àquelas pessoas, e as pessoas imaginavam que obteriam a bênção de Deus através de alguma coisa que elas poderiam fazer. Nós vivemos hoje uma situação parecida ou até pior do que naquele tempo. A fé cristã da igreja evangélica no Brasil é uma fé em boa dose e em boa parte de muitas igrejas, uma fé, e a relação com Deus é uma relação que necessita do esforço humano, e muitas vezes o esforço humano é justamente ofertas em dinheiro para um Deus que oferece o seu amor de graça, como nós cantamos tantas vezes aqui. O paralelo é esse. Assim como o vento sopra da costa para o mar, gerando movimento
de levar aquela água profunda para a superficialidade. Nós também temos que o Espírito de Deus pode soprar sobre nossa superficialidade. A superficialidade da fé que é vivida nos nossos dias, trazendo até nós alimento de águas profundas. Nós precisamos crer que Deus pode, através do seu Espírito, soprar no meio da igreja. E Deus fez isso em alguns momentos da história. E um dos momentos mais importantes em que Deus fez isso foi a Reforma Protestante do século XVI, que é um excelente exemplo histórico de ressurgência da fé. E aí, irmãos, diante dessas questões que nós colocamos, os reformadores deixaram para nós um legado. E dentre esses legados dos reformadores, nós estamos utilizando os 5 pilares da Reforma Protestante. Nós chamamos das 5 solas da Reforma Protestante, e cada domingo deste mês nós estaremos meditando em uma desses pilares da Reforma Protestante. Sola Fides, é o quê? Sola Gratia, Sola Scriptura, Solus Christus, Soli Deo Glória. Nós falamos na semana passada, sola fide, somente a fé, e como unicamente pela fé, uma fé que é dom de Deus, nós podemos ter acesso a Deus, intimidade e ver a nossa distância em relação a Deus sendo destruída na obra de Cristo Jesus. E hoje nós vamos então, sola gratia. A mensagem da graça tem gerado muita controvérsia ao longo da história. Eu diria que há 2 atitudes frente à graça. Há aqueles que reconhecem as suas limitações, aqueles que reconhecem que a sua condição faz com que eles sempre, em diversas situações da sua vida, estejam pisando na bola. Estejam diante e cometendo erros, aqueles que reconhecem isto, e essa graça, então vem e consola. Essa graça de Jesus, quando a conhecemos, ela vem e alegra plenamente o coração das pessoas que então reconhecem a sua condição. Por outro lado, em outras pessoas, a mensagem da graça causa indignação. Quando nós lidamos com pessoas religiosas, pessoas que se vangloriam de irem todo domingo à igreja, pessoas que se vangloriam de lerem frequentemente a Bíblia, pessoas que se vangloriam de serem moralmente acima da média, nada contra essas coisas que são boas, mas quando gente que se vangloria de viver assim, lida com a questão da graça, esse tipo de pessoa se ofende com o anúncio da graça. A única forma de relação com Deus é a forma da relação através da graça de Cristo Jesus. Esse tema gerou controvérsias ao longo da história. Primeiramente, lá nos séculos 4 e 5, Pelágio dizia o seguinte: o pecado de Adão não afetou a natureza humana. O pecado, a rebeldia dos nossos antepassados diante de Deus não afetou a natureza humana, ou seja, Pelágio dizia, a natureza humana continua sendo boa. Homens podem ser bons, homens podem agradar a Deus independente da graça de Deus. Ele até dizia o seguinte: não, a graça de Deus facilita o caminho, mas é possível para o homem, o ser humano, realizar alguma coisa boa. A pergunta que fica diante da posição de Pelágio é: como fica a obra de Cristo? Pelágio dizia: Jesus Cristo é um bom exemplo de alguém que conseguiu, através das obras, a sua recompensa. E ele dizia: você precisa resolver esse problema com a sua própria força. Já
Santo Agostinho, conhecedor por experiência da sua própria incapacidade, dificuldades em fazer a vontade de Deus, Agostinho teve um histórico de muitas lutas diante de Deus, discorda de Pelágio, dizendo ser essencial a graça para sermos aceitos então por Deus. Deus só pode nos aceitar através da sua graça. Dizia Agostinho, a graça de Deus é livre para atuar em nossas vidas. A graça de Deus não se condiciona ao nosso merecimento. Dizia Agostinho, a graça de Deus é uma graça indispensável. Para a caminhada cristã não é possível ser discípulo de Cristo se não for pela graça de Deus. Dizia ainda Agostinho, essa graça é irresistível. Não há como nos escondermos desta graça. Ou seja, quando Deus aponta o canhão da graça contra nós, irmãos, não há chance de escapar, porque a graça do Senhor é irresistível. Ainda dizia Agostinho, a graça de Deus é uma graça infalível, porque quando Deus começa a operar a sua graça em nossa vida, Ele vai continuar, Ele não vai desistir até completar a obra que Ele iniciou na nossa vida. Essa discussão volta à tona na época da Reforma. Erasmo de Roterdã e Lutero. Erasmo de Roterdã escreveu uma obra chamada Tratado sobre o Livre-Arbítrio. E em setembro de 1524, ele retomava o pensamento de Pelágio de uma maneira um pouco diferente. Erasmo defendia o sinergismo. O que é o sinergismo? A graça de Deus atua em nós, mas nós damos uma forcinha para Deus. Ou seja, a força, a graça de Deus e a força humana. Ou seja, Deus não é capaz se não dermos a Deus uma forcinha. Martinho Lutero, em dezembro de 1525, responde à obra de Erasmo de Roterdã com a obra De Servo Arbítrio. Ele dizia o seguinte: a nossa vontade não é livre, a nossa vontade está contaminada desde a decisão dos nossos antepassados, desde o pecado original. A nossa vontade está contaminada, nós carecemos da graça de Deus. Se não for a graça vir ao nosso encontro e mudar a nossa vida, se não for a graça de Deus iluminar a nossa mente, se não for a graça de Deus sensibilizar o nosso coração, irmãos, dizia Lutero, não há possibilidade de tomarmos essa atitude, não há possibilidade de fazermos alguma coisa que redunde numa aproximação com Deus. Para nós termos uma ideia do quão importante o conceito da graça, deixa eu te mostrar algumas coisas antes de nós passarmos ao texto. Quando nós falamos da graça com relação a outras religiões, a graça, o tema da graça é um diferencial. Philip Yancey diz o seguinte, isso aqui num congresso em que vários líderes de várias religiões diferentes se encontraram. Philip Yancey diz o seguinte, a noção do amor de Deus, vindo a nós livre de retribuição, graça, parece ir contra cada instinto da humanidade. O caminho de 8 passos do budismo, a doutrina hindu do karma, a aliança judaica, o código da lei muçulmana, cada um deles oferece um caminho para alcançar a aprovação. Apenas o cristianismo se atreve a dizer que o amor de Deus é um amor incondicional. Em todas as demais religiões há um caminho, há um estatuto de leis, de ritos que precisam ser apreciados para alcançar a bênção, a graça divina. Todas as religiões são pautadas na noção da necessidade de cumprimento de legislação, de ritos, passos
de aliança, só o cristianismo tem essa ideia absurda. E é uma ideia absurda, não é à toa que o evangelho é chamado de, Paulo chama o evangelho de loucura. Intencionalmente Deus nos ama independente do que somos ou fazemos. Isso é loucura, sim. E isso é evangelho. A espiritualidade cristã tem uma boa notícia para você. Deus sabe que você não tem condições de fazer algo que o leve a Ele. Deus sabe quem você é, Deus sabe quem eu sou, e Ele, conhecendo a cada um de nós, sabe que nós não temos condição alguma de ir a Ele, por isso Ele se oferece assim, de graça. De graça. Amor incondicional. Mas a graça pode ser uma ofensa. Este ensino não apenas ofende o orgulho do homem, quando insiste que não pode haver nenhuma espécie de mérito humano na salvação. Ela o ofende também porque insiste em que Deus, sendo misericordioso, é o único caminho para a salvação. É uma dupla ofensa. O tema da graça, para algumas pessoas, é dupla ofensa, porque dizer ao homem, o homem do século 21, fruto do positivismo, fruto de uma filosofia humanista, dizer a este homem que se considera bom, que Deus o ama, independente da sua bondade, que a sua bondade não é nada diante de Deus, isso ofende o homem do século 21. Aquele que está lutando para ser um bom religioso, ouvir que a sua luta para ser um bom religioso não é nada diante de Deus, o ofende. A doutrina da graça é uma ofensa para quem está lutando para ser aceito por Deus. E a segunda ofensa, porque diz que se Deus não vier ao seu encontro, não há nada que você possa fazer. Repito, se Deus não vier ao seu encontro, não há nada que você possa fazer. Isso é uma ofensa para o homem do século 21. A única chance que nós temos, irmãos, é Deus se mover na nossa direção. Vamos para o texto bíblico? O mesmo texto que nós usamos semana passada. Por partes, vamos ao texto de Efésios 2, o texto de 1 a 10. Nós vamos ler aos poucos esse texto, que é um texto extremamente denso, mas da onde tiramos lições preciosas. Então vamos lá. Paulo começa dizendo: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Paulo já começa ofendendo. Paulo já começa ofendendo o homem do século 21, dizendo que todos nós, seres humanos, homens e mulheres, aos olhos de Deus, estávamos mortos. Ou seja, nós nascemos desconectados de Deus. Nascemos desconectados de Deus. E aí ele continua, dizendo que há 3 forças que nos levam para mais longe de Deus. A primeira, quando seguiam a presente ordem deste mundo. E primeiro é o mundo, o sistema pecaminoso que nos impõe valores ante Deus. O mundo aqui não é mundo criação, o mundo aqui não é mundo humanidade, o mundo aqui é o mundo, o sistema cultural corrompido que nos leva para longe de Deus. O segundo inimigo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, o diabo. E nós falávamos semana passada, o diabo não é uma força negativa, o diabo, quando olhamos para a Bíblia, não é uma energia negativa, o diabo é um ser pessoal que atua através da cultura, que atua através do sistema deste mundo para nos fazer cada vez mais longe de Deus.
Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. O terceiro inimigo, a carne. O termo aqui não aponta para uma dicotomia platonista que diferencia matéria e espírito e que pode olhar para a matéria como algo ruim, mas aqui carne está relacionado com aquilo que aconteceu conosco depois da queda. O nosso DNA vem marcado pela marca da corrupção. Há em nós sentimentos, há em nós pensamentos e há em nós ações que nos afastam de Deus a todo momento, como um carro desalinhado. Quem conhece isso sabe, o carro fica puxando para a direita ou para a esquerda o tempo todo, ele não consegue seguir o caminho, a não ser que haja alguém guiando. E aí ele termina dizendo: seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, Portanto, irmãos, se nós chegarmos diante de Deus e pedirmos ao Senhor e fizermos uma oração assim: Senhor, me dá o que eu mereço, Senhor, me dá aquilo de que mereço. Se você fizer uma oração, cuidado para fazer uma oração assim, porque se você pedir isso, pode ser que um raio caia na tua cabeça. Porque nós, pela justiça, que é justiça, receber o que se merece, nós teríamos que receber a ira de Deus por causa da nossa condição. Se houvesse justiça, a justiça é esta: recebermos a ira de Deus, recebermos a justiça de Deus, a ira de Deus. No entanto, o texto diz que nós recebemos a misericórdia. O que é misericórdia senão deixar de receber o que se merece? Misericórdia é deixar de receber o que se merece. Se nós merecíamos a ira de Deus, a misericórdia do Senhor nos poupa da sua ira. Mas graça é ainda mais, porque graça é receber o que não se merece. A graça vai além de Deus ter misericórdia. Deus presenteia, Deus dá de graça, Deus presenteia o ser humano com o que ele não merece, Portanto, o texto continua, versículos 4 e 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda éramos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Olha, todavia Deus, começa essa parte, esses versículos assim, e aqui é uma marca da mudança do texto. Quando Paulo falava da nossa condição anterior, como seres mortos por causa do pecado, ele agora muda a trajetória da sua escrita com esse termo: todavia Deus. Ou seja, irmãos, a iniciativa é de Deus. Se não fosse Deus, portanto Deus, entretanto Deus. Muito antes de eu e você tomarmos consciência da presença de Deus, muito antes de você e eu pensarmos em Deus, muito antes de nós nos interessarmos por Deus, Deus já estava olhando para você, Deus já estava olhando para mim, Deus já estava focado em você, Deus já estava focado em mim, Ele já cuidava de você, Ele já cuidava de mim, Ele já te amou antes de você conhecê-lo, Ele já me amou antes de eu conhecer, Ele decidiu nos amar. É interessante como, muitas vezes, quando nós olhamos para trás, depois de termos uma certa experiência cristã, quando olhamos para a nossa vida, nós vamos percebendo isso. Não sei se isso já aconteceu com você, eu acho que sim. Você que já tem uma caminhada cristã mais longa, né?
Em vários momentos nós percebemos que lá no passado Deus estava movendo, Deus estava agindo, movendo as coisas para que, de alguma maneira, Ele nos levasse para perto dEle. E por quê, irmãos? Porque é rico em misericórdia. Por quê? Por causa de seu grande amor. Esta graça é exclusivamente de Deus, a iniciativa, porque é rico em misericórdia, por causa de seu grande amor, e isso é manifestação do amor de Cristo, e suscitar em Cristo, irmãos, isso é graça. Isso é graça. Estávamos perdidos. Deus não agiu assim por mim, por você, porque nós éramos bonzinhos. Deus não agiu assim porque havia em nós algo que agradasse a Deus, não. Pelo contrário, eu não queria saber de Deus. Eu não me interessava pelas coisas de Deus. Não havia nada em mim que se apegasse a Deus, eu estava longe dEle, e de repente Deus vai me amando, vai me amando, vai me amando, até que, como dizia Santo Agostinho, a graça se torna irresistível, não é possível mais lutar contra ela é maior do que eu. Ele insistiu em me amar. Se você é alguém confiante na sua bondade, se você é alguém confiante na sua capacidade, se você é alguém confiante na sua religiosidade, ouvir que Deus o ama soa como algo tão óbvio. Ouvir que Deus o ama pode estar soando ao teu ouvido como algo tão óbvio, e você é levado a pensar: Ele não faz mais do que a sua obrigação amando um cara igual a mim. Mas se você é alguém que chega aqui consciente das suas limitações, se você é alguém que chega aqui consciente, lutando com a sua incapacidade de ser o que deveria ser, se você é alguém que chega aqui sensível às pisadas na bola do passado, ouvir que Deus te ama é uma grande notícia. Eu diria uma notícia surpreendente. Seguimos mais um pouco. Efésios 2, 6 e 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu diria que essa primeira parte é tão profunda que uma noite seria pouco para a gente expor o que é que Deus está dizendo aqui, quando Ele diz que já fez, e já fez por nós tudo o que poderia fazer, ou seja, nos fez estar assentados ao lado dEle na eternidade. Ele já fez isso hoje, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, Deus quer exaltar na história a sua graça. O que esta parte aqui de baixo está dizendo é que Deus quer ser conhecido e reconhecido como Deus de graça. Interessante que hoje se faz uma grande propaganda de um Deus que é Deus poderoso, de um Deus de poder. Hoje as igrejas fazem propaganda de um Deus de poder. Hoje as pessoas proclamam: venham ver este Deus de poder. No entanto, o que percebemos aqui é que Deus quer ser conhecido como Deus de graça. Porque mesmo quando exercia o seu poder, mesmo quando curava através de Cristo, mesmo quando fazia cegos enxergar, mesmo quando fazia o aleijado andar, mesmo quando fazia o morto ressuscitar, Ele estava sempre movido de grande
misericórdia. A intenção de Deus na história é que as potestades espirituais do mal vejam dentro da igreja gente cheia de problema, gente cheia de erros, gente cheia de pecados, gente que se considera indigna, mas todas essas pessoas cobertas pela graça, todas essas pessoas restauradas pela graça, todas essas pessoas vivendo um novo projeto de Deus para a sua vida. Quando encontraram um Deus que lhes impactou. Por isso o Evangelho é um grande escândalo. Deus é um Deus extravagante que pega um bando de gente cheia de problema, como nós. E Deus pega esse bando de gente e coloca numa comunidade chamada igreja. Está aí porque tantas pessoas não conseguem se relacionar com a igreja. E esperam encontrar na igreja um bando de gente perfeita. E não é isso. E não é isso que Deus faz. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E aí, há uma relação e uma cópia aqui do versículo 5, versículo 8, vocês são salvos pela graça, porque aqui nesse texto há uma curiosidade. Quando nós olhamos para o termo grego, nós vamos ver que estes verbos que estão aqui conjugados nessas duas frases são verbos que no grego estão no tempo perfeito, e no grego o tempo perfeito denota ação completa no passado com efeitos contínuos no presente. Ação completa no passado com efeitos contínuos no presente. Ou seja, esse texto está dizendo o quê? Que quando Jesus se deixou matar naquela cruz, quando ele deu a sua vida naquela cruz, ele disse esta frase também, que está no mesmo tempo verbal deste: está consumado. O que aconteceu é que naquele dia, o que aconteceu naquele dia tem consequências até o dia de hoje. Ou seja, a graça de Deus não somente é uma graça que nos salva, mas a graça de Deus também é uma graça que nos sustenta. Oh, que palavra maravilhosa que esta graça nos sustenta, porque se não fosse a graça de Deus nos sustentando, irmãos, nós não poderíamos crescer, nós não poderíamos amadurecer na nossa fé. A graça de Deus continua sobre nós. Louvado seja o Senhor por essa bênção maravilhosa. Porque tem gente que já entendeu que nós fomos salvos pela graça, mas tem gente que anuncia esse evangelho da graça, mas muitas vezes quando pessoas entregam sua vida a Jesus, surge uma série de regras que se estabelecem como regras, são pré-requisitos para continuar andando com Cristo. E nós não entendemos muitas vezes que essa graça continua a nos sustentar na nossa vida. Paulo diz em Romanos 8,32, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? 1 Timóteo 2,1, portanto você, meu filho, fortifique-se. Aonde? Na tua obra, na tua capacidade de ser um religioso e de cumprir a lei? Não. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, renda-se à graça de Deus. Renda-se à graça de Deus, porque essa graça, além de nos salvar, essa graça, além de nos sustentar, é também uma graça que nos transforma. Por quê? Porque a graça de Deus nos constrange. Quando nós percebemos o que Deus fez por nós, não temos como continuar do mesmo jeito. Quando eu olho para isso aqui, olho para a fé cristã no Brasil, vejo uma fé superficial.
Se naquele tempo Paulo está dizendo que a graça de Deus é que fazia com que, ao ouvirmos, entendermos a graça de Deus, a obra do Senhor ia transformando a vida e a sociedade, nós vivemos hoje no Brasil uma fé superficial que não gera transformação. Somos hoje aproximadamente 30% da população brasileira. Cadê a transformação? Cadê a mudança da sociedade brasileira a partir de cristãos e de homens e mulheres que entregaram sua vida a Cristo, que deveriam agora viver de maneira diferente? Das duas, uma. Ou nunca ouviram, ou muitos desses cristãos, ou que se dizem cristãos, nunca ouviram a palavra, ou se ouviram, nunca compreenderam a mensagem do Evangelho de Cristo. Nós que estávamos mortos, sem valor, renegados a viver eternamente longe de Deus, agora em Cristo Jesus somos obra de arte de Deus. Em Cristo Jesus, gente que não tinha valor, agora é gente preciosa. Em Cristo Jesus, gente que falhou no passado, que teve uma vida de muitas falhas, agora tem nova chance de fazer diferente. Em Cristo Jesus, quem era desprezado pelos seus, agora é valorizado por Deus, para transformar vidas. Em Cristo Jesus, irmãos, aquele que foi encontrado por Ele é transformado. Deus transforma a nossa vida em um grande poema para a glória dEle. Ou seja, nós não fomos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as obras. Através das boas obras nós exaltamos o nome do Senhor. Para refletir e praticar, irmãos, diante dessa verdade bíblica profunda das Escrituras, com desejo de trazer à tona a superficialidade da nossa fé, profundeza dos ensinamentos bíblicos. A primeira pergunta que eu te faço nessa noite é: você já se rendeu a essa maravilhosa graça de Deus? Essa graça já te alcançou, essa graça já te conquistou. A graça maravilhosa de Deus, que nos faz perceber que nós somos limitados, pequenos, incapazes, encontramos em Cristo, então, alguém que nos amou independente de quem somos, e nos amou do jeito que nós somos, com todas as nossas limitações. Você já encontrou e já se rendeu a essa graça maravilhosa de Deus? Uma segunda pergunta: você que já encontrou essa graça maravilhosa, você tem vivido constantemente a partir desta maravilhosa graça? Ou será que você tem sido alguém que, a partir do momento que teve o encontro com Cristo, você agora caminha a sua caminhada cristã achando que você continuará caminhando por causa da sua força, por causa da sua religiosidade, por causa da sua capacidade em cumprir e obedecer à lei? Você tem vivido constantemente a partir desta maravilhosa graça? E a terceira e última pergunta, irmãos: esta graça que salva, que sustenta, mas que também transforma, tem frutificado em sua vida e tem multiplicado através dela? Você tem feito diferença lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá entre os seus amigos? A tua vida e a graça de Deus que foi derramada sobre a sua vida tem te sustentado e te transformado, de maneira que onde quer que você chega, as pessoas percebem em você algo diferente, e você vai abençoando e transformando a vida das pessoas. Precisamos viver esta fé nos nossos dias para vermos o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso Brasil transformado. Isso vai começar através da nossa família, do nosso emprego, do nosso trabalho, dos nossos amigos. Que Deus nos abençoe.